Bom, então vamos lá, pessoal. Promessa é dívida. Eu falei que faria um vídeo sobre a MBL se o comentário tivesse 200 likes e o comentário teve 400 likes. Então, se você tá criando conteúdo aí pra internet, aparentemente tem bastante demanda pro assunto MBL. Bom, antes de começar esse vídeo, só quero pedir uma coisa pra vocês, que é salvem o vídeo, tá? Então salve o vídeo porque esse vídeo pode cair. Lucas, tu já falou de comunista, já falou do diabo, já falou de católico, de protestante, tu já falou de tudo. Tu nunca pediu pra salvar o vídeo. Por que que eu teria que salvar esse vídeo? Cara, eu não sei. O que eu sei é que normalmente quando você faz vídeos criticando o MBL, o vídeo cai. Na verdade, cai o canal inteiro, tá? Eu já vi acontecer 2 vezes, quando eu tava assistindo o canal desse cara aqui. Então ele fez 2 vídeos aí criticando o MBL, ele perdeu 2 canais. Então eu não sei o dia de amanhã, tá? Então já vou avisando, salve o vídeo pode cair. Se o vídeo cair, bom, vocês aí que são outros criadores de conteúdo que assistem o meu canal, por favor, façam algo a respeito. É só isso que eu posso pedir. Vamos lá, pessoal. Eu separei aqui 14 pontos, tá? 14 pontos. E nenhum desses pontos aqui é pegando o MBL na contradição. Você quer ver contradições pontuais do MBL? Você quer ver contradições pontuais? Cara, vai lá no canal do Tiff. Lá ele vai pegar, vai fazer um videozinho igual esse aqui, ó. 4 horas e 23 refutando cada ponto do MBL, tá? Por que que eu não vou fazer isso no meu vídeo? Cara, porque é muito fácil tu pegar, não tô falando que o Tiff tá errado, tá? Ele tá certo em fazer isso, mas pra mim seria muito fácil pegar, sei lá, o canal do MBL tem quantos vídeos? Vamos supor aqui que eles têm, sei lá, 30 mil horas de conteúdo online. Porra, tu acha que os caras não vão falar merda uma hora ou outra? Então tu consegue pegar ali assuntos pontuais e fazer, e pegar e jogar a contradição na cara deles. Isso pode acontecer sim, tá aí. Todo criador de conteúdo, todo mundo que faz vídeo pra internet, tá sujeito a isso. Então o Tiff já faz um bom trabalho relacionado a isso, não só para PlayStation, mas também para MBL. Então esse aqui não vai ser o meu papel, vai ser contar a minha visão de mundo e olhar pro MBL e tentar decifrar o que que é o MBL de fato, certo? Bom, o MBL, caso você não saiba, faz parte da minha história. E se eu tenho esse canal aqui hoje, em que eu falo um pouco sobre política, não é o tema do canal, mas eu falo um pouco, é porque eu conheci o MBL em algum momento da minha vida. Então acho que vocês já sabem que eu sou um cara eu fui universitário durante uma parte da minha vida, tá? E nesse tempo eu era de esquerda. Eu não me importava com política, mas eu me identificava mais com o lado da esquerda, com as ideias de esquerda. E isso, inclusive, porque eu não tinha parado para pensar no que era ser de esquerda, né? Mas, enfim, durante alguma parte da minha vida, enquanto eu era de esquerda, enquanto eu ainda cursava a universidade, eu dei de cara com aqueles vídeos do Mamãe Falei. Indo nas faculdades, questionando as pessoas, o bom e velho vamos questionar tudo, que ele não faz hoje em dia, né? E isso foi mudando um pouco da minha visão, tá? Então, realmente, muito do que eu tenho hoje em dia, do que eu conquistei, é graças ao Mamãe Falei. Porque foram os vídeos dele que me fizeram ser mais questionador sobre os aspectos não só culturais da sociedade, mas também sobre a questão política, tá? Então, com os vídeos do Mamãe Falei e de outras pessoas da internet, eu fui aprendendo um pouco mais sobre as coisas. Eu lembro de o Mamãe Falei tá na candidatura dele e eu tá no ônibus, em São Paulo, eu tava no ônibus, cara, voltando cansado. 6 da tarde, 6 da tarde, já tipo assim, meu dia já, sei lá, tinha sido uma merda, como sempre era em São Paulo, né? Ônibus lotado. E tinha um velhinho, cara, tinha um velhinho no ônibus assistindo os vídeos do MBL. Cara, isso aí, não sei se era do MBL ou do Mamãe Falei, acho que era do Mamãe Falei, né? Naquela época, e, pô, isso aí me impressionou muito. Falei, caramba, o cara ali, ele parece ser muito culto, né? Ele tá vendo vídeo sobre política no ônibus, enquanto eu tô aqui, cara, quase morto de cansado. Enfim, mas sim, o Mamãe Falei foi importante na minha vida por ter me dado esse despertar inicial, certo? E aí eu comecei a me importar mais com política.
Lucas, o quanto você se importou com política naquela época? Ali na candidatura do Mamãe Falei, que se eu não me engano foi em 2018, tá? Posso estar errado aqui. Cara, eu me importei a ponto de fazer campanha pro Mamãe Falei. Então, eu tava numa universidade em São Paulo, que é de esquerda pra caralho, tá? É de esquerda pra caralho. E dentro dessa universidade, eu falava coisas que eu achava certo e que o Mamãe Falei achava certo. Então, durante um tempo da minha vida, uns 2, 3 anos, eu fui um militante ativo do MBL. Na verdade, não era do MBL em si, era do Mamãe Falei, né? Gostava muito das ideias dele. Então, esse despertar aconteceu principalmente por causa do Arthur Duval. E eu sou muito grato por isso. Bom, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês, é que a militância tem algo bom. E o MBL faz a militância de maneira correta, tá? Eles usam coisas absurdas para despertar o interesse das pessoas por política. E eu acho isso muito digno, muito louvável, cara. Porque muitos de vocês estão aqui porque viram um vídeo do MBL em algum momento ou outro da vida. E talvez você não goste do MBL hoje em dia. E eu senti que meu público não gosta do MBL. Como eu também não gosto hoje em dia, tá? Mas eu respeito muito eles por isso. Provavelmente você tá aqui por alguma coisa que o MBL falou. Eles, pelo menos do meu tempo, da minha geração, eles foram as pessoas que mais despertaram interesses de outros jovens nesse tipo de assunto. E eles são bons nisso, cara. Eles são bons nisso. Hoje em dia você vê que a estratégia que eles faziam é replicado por gente da esquerda, pelos conservadores e por aí vai. Bom, passando agora para o ponto 4, é algo que eu já havia falado. O MBL tem contradições? Sim, existem contradições, mas isso em qualquer grupo ou indivíduo. Não dá para colocar as atitudes isoladas dos indivíduos que participam do MBL como o ponto central do que é o MBL. E o intuito desse vídeo é mostrar o que o MBL é de fato, na minha visão. Bom, vamos lá. Eu vou começar falando sobre os membros, mas não apontando contradições neles, mas o que eu vejo de cada um dos membros. Bom, acho que a primeira coisa e mais importante é que o Mamãe Falei é um excelente debatedor. Então, mesmo eu não gostando mais do MBL, hoje em dia eu ainda me pego vendo vídeos de debate do Mamãe Falei. Porque, vamos ser sinceros aqui, na questão de debate, a direita é fraquíssima. Os pensadores da direita são fraquíssimos. Eu até vi um vídeo recentemente, aqui no YouTube, que o cara fazia uma análise dos debatedores da direita e esse cara falou a verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou ter que citar nomes, mas o Miorin é uma pessoa que geral considera ele inteligente. Mas provavelmente ele nunca vai vencer um debate na vida. Por características que ele tem. O Mamãe Falei, eu não considero ele uma pessoa culta como o Miorin. Só que o Mamãe Falei consegue falar coisas claras que até um animal entende. Até um animal concordaria com ele. O Miorin também fala isso, só que de maneira muito mais complexa. Então, o que acontece de fato? O que me incomoda de fato? Me incomoda o fato de pessoas terem tanto conhecimento, como o Mamãe Falei tem, só que elas não sabem expressar isso. O Mamãe Falei sabe expressar isso muito bem. E ele é bom nos debates, cara. Eu acho ele muito bom nos debates, certo? Esse seria o primeiro ponto sobre o Mamãe Falei, mas acho que tem mais coisa sobre ele nesse vídeo aqui. Agora falando do Renan Santos, me assusta muito o Renan Santos ser um cara do mercado financeiro. Eu não gosto disso. O Renan Santos é o Faria Limer, cara. Ele é um Faria Limer. E acho que essa é a parte ruim sobre ele. Ele é um cara do mercado financeiro, ele é um Faria Limer. E aqui eu vou bater pela primeira vez no ponto que interessa para esse vídeo. Porque se você assiste ao meu canal, provavelmente tu é um libertário anarcocapitalista. Ou algo próximo disso. E o MBL não é isso. O MBL é liberal. E existe diferença entre ser liberal e ser libertário. E são diferenças absurdas.
tá? Muita gente trata como se fosse a mesma coisa. Inclusive, quem é de esquerda coloca todo mundo no mesmo balaio, chama todo mundo de neoliberal e foda-se. Mas isso é extremamente importante, é diferente. Bom, o outro ponto sobre o Renan Santos, que esse eu considero um ponto bom, é que é o seguinte. Eu vou tentar achar um vídeo dele aqui, que eu separei. Eu acho que eu perdi o vídeo. Mas enfim, era um vídeo do Renan Santos pedindo desculpas por ter falado que o Milei era um presidente ruim. Só que olha o que acontece, olha que engraçado. O Renan Santos, ele tem muito da síndrome do impostor, cara. Ele fez uma análise sobre o Milei que eu acompanhei, tá? Eu acompanhei essa análise que ele fez há 3 anos atrás. Eu vou procurar o vídeo, todos os vídeos que eu mostrar aqui vão ficar na descrição. E ele fez uma análise muito boa sobre o Milei. Só que no final da análise ele falou, olha, eu não sei se é isso que a Argentina precisa. Mas o Milei é uma pessoa completamente diferente do Bolsonaro. Ele tem as qualidades XYZ, que são qualidades boas. Ou seja, o Renan ele fez uma análise muito boa do Milei, só que ele falou, olha, eu não sei se é exatamente o que a Argentina precisa, mas o cara é bom, aparentemente ele é bom. E o Renan fez essa análise 3 anos atrás, tá? Recentemente, há 8 meses atrás, ele fez uma nova análise sobre o governo do Milei. E ele falou que o governo do Milei era muito bom. Só que nessa análise atual, ele falou que estava arrependido e que tinha cometido um erro, porque a análise prévia que ele tinha feito há 3 anos atrás considerava o Milei um cara ruim. Ou seja, o cara tem síndrome do impostor. Ele fez uma análise excelente do Milei e só porque ele deu uma opinião dele no final do vídeo, ele desconsiderou todo o resto que ele tinha feito. E aqui tem 2 problemas absurdos. O primeiro, aparentemente o cara não lembra dos vídeos que ele fez. Por quê? Porque eles fazem vídeo pra caralho, live pra caralho, tá? Então acontece. E o segundo é esse, o cara tem síndrome do impostor. Ele faz análises políticas boas. Ele erra, sim, ele erra, ele acerta, assim como todo mundo. Mas no geralzão, ele tem muita visão do que é a política. E nisso ele é bom, certo? Agora o Kim. Cara, o Kim, de todas as pessoas do MBL, acho que vai surpreender muita gente a minha opinião, o Kim é a pessoa que eu menos gosto no MBL. E eu gosto menos do Kim porque ele é o mais liberal de todos. Ele literalmente é o cara que quer o Estado para fazer o que ele acha certo. E aí vem a pergunta: quem ele pensa que é para decidir o que é melhor para as pessoas? Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês conhecem esse vídeo aqui, mas esse é um vídeo lá no canal Mídia BH, eu também vou falar dele, onde o Kim Kataguiri discute com o Rafael Lima se imposto é roubo. E o Kim acha que imposto não é roubo. Você pode achar que imposto não é roubo? Cara, você pode. Só que na minha visão de mundo, isso é inconcebível. Na minha visão de mundo, tu achar que é legítimo a coerção do Estado, na minha opinião, cara, isso é absurdo. Vou deixar um trechinho do vídeo aqui pra vocês, vamos lá. Bora fazer a análise. Agora eu quero saber uma coisa. Quero saber, já que tá os dois aqui do lado, eu quero saber se imposto é roubo, velho. E aí, Kim? Que? Imposto não é roubo, não, você é louco? Por que não? Imposto é legítimo. Por Porque é quê? necessário para a existência da sociedade. Tá, então é necessário, então É necessário pra existência da sociedade, não. Pra existência de um Estado. é legítimo. Exatamente. Então se eu tiver uma necessidade, é legítimo eu tomar de você? Não, mas isso aí não é a necessidade individual, é a necessidade da existência enquanto conjunto de uma sociedade. Então aqui a primeira pausa. Aqui o Mídia BH vai refutar ele e, cara, tá errado, velho. Tá errado, é por isso que eu não gosto do Kim Kataguiri. Ah, Lucas, mas ele é o melhor deputado que nós temos. Pode ser, cara. Eu não conheço todos os deputados, também não me interessa, mas... Cara, se o melhor deputado que nós temos é um cara que defende imposto, que acha imposto legítimo, caralho, fudeu. Fudeu.
Enfim, o Kim também ele tem esse vídeo aqui que eu gostaria de comentar com vocês, que é um vídeo onde ele desiste da candidatura. Cara, desistiram ele da candidatura, essa é a verdade, né? Desistiram ele da candidatura. Antes de desistirem ele da candidatura, ele disse que não apoiaria o Ricardo Nunes. Depois, ele desistiu da candidatura e aí ele apoiou o Ricardo Nunes como voto útil. E isso é uma contradição extremamente pesada. Você vê que eu não separei contradições de todos, mas essa é muito impactante. Por quê? Porque se é voto útil, por que não deu voto útil no Bolsonaro? E aqui já vem o primeiro ponto de conflito, onde eu e os meus inscritos vão ter com as pessoas do MBL, ou com os inscritos do MBL, que é o seguinte. Cara, não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Olha como o Brasil tá hoje, não é a mesma coisa. Vou falar uma outra coisa que eu só posso falar por causa da data do vídeo. Ontem mesmo passou a PL da censura. O Kim fez vídeo contra a PL da censura. Achei muito foda. Foi um dos poucos que fez. Só que o MBL ficou falando o dia inteiro de áudio vazado do Bolsonaro. Cara, é umas paradas que, tipo assim, eu não sei se as pessoas que seguem o MBL são mais próximas da liberdade individual. Só que, assim, pra mim é intancável. Na minha visão de mundo, é intancável. Tá? Essa questão também de, ele não apoiava o Ricardo Nunes. Aí, como ele não pode concorrer agora, ele apoia o Ricardo Nunes. Isso é um jogo político. O político, isso é política. Política é você fazer não o que você quer fazer, mas o que você pode fazer dentro das regras do jogo. Então as coisas na política, elas são muito amarradas. E às vezes você tem que fazer coisas que você não gosta. Eu sei que ele não quer apoiar o Ricardo Nunes, mas ele teve que fazer. E a gente vai ver isso um pouquinho pra frente no vídeo. Ele vai ter que fazer escolhas ruins que acho que ele não gostaria, porque ele participa da política. Faz parte. Bom, outra pessoa que eu gostaria de apontar o dedo na cara é o Guto. Por quê? Porque o Guto, ele nunca... Eu nunca vi nada de errado no Guto, cara. Talvez do MBL ele seja a pessoa que eu mais gosto. Tipo assim, ele defende o que ele acha certo com firmeza. Talvez ele seja um pouco limitado nas coisas que ele defende. Eu não vejo ele falando de muitos assuntos. Mas assim, no que ele se propõe a fazer, ele é um cara firme e combativo. Ele lembra muito o que o Mamãe Falei era no começo. Ele é o cara combativo, o cara que vai pra rua, o cara que aponta o dedo na cara. E isso aqui eu acho muito massa. Isso aqui eu acho muito forte. Traz muita gente pra direita, certo? E lembrando, pessoal, quando eu falo traz muita gente pra direita, não é porque eu sou de direita, né? Eu acho que eu sou... Cara, o MBL perto de mim é de esquerda, porque eu sou extrema direita. Mas enfim. Bom, tem também a Espectro Cinza, que ela pra mim representa o que o MBL é hoje. O MBL é hoje um amontoado de pessoas que, na minha humilde opinião, não têm pensamentos similares, tá? Eu não acho que a Espectro Cinza, que é a feminista conciliadora de gênero, é isso? Eu não acho que ela pensa parecido com as ideias do Renan Santos. Eu não acho que eles são parecidos ideologicamente, tá? Então, muitas vezes parece que para aumentar o engajamento, para aumentar a quantidade de pessoas participativas e pessoas que têm público, acaba abrindo um pouco demais o leque de opções ali, até entre pessoas que, sei lá, não são realmente liberais igual o MBL é. Enfim. Também tem uma coisa que eu não curto muito na Espectro Cinza, que é o fato de ela desmerecer pra caralho o Olavo de Carvalho, tá? E não só ela, o Kim Kataguiri, o Renan Santos, o Mamãe Falei, todos desmerecem o Olavo de Carvalho. Você pode encontrar isso nos próprios vídeos deles. Talvez seja por causa desse vídeo aqui. Vou deixar o vídeo pra vocês, tem 1 minuto e 44, vamos lá. Pessoa que funcionou como símbolo, não como líder, mas como símbolo da manifestação, fui eu.
Não é isso? Não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém nem com o cartaz do Lobão. Muito bem com o cartaz de Fábio Osterman, nem Kim. Só tinha uma figura, que era eu. Deu muito bem. Daí você vê, a mídia vai entrevistar quem? Este? Não. Pega um cara chamado Kim, o outro, pessoas insignificantes, e faz deles os líderes. Foi a mídia que fez isso. Né? A população não os conhecia, se tornaram conhecidos depois do movimento, graças à mídia. Foi um efeito circular. Não é isso? Então, prepara esses meninos para que eles sejam comidos pela elite tucana. E eles foram comidos. Então, aí, você vê o Paulo Giraldelli dizia o seguinte: esse negócio de pedofilia não tem problema nenhum, porque são os meninos que querem dar para os adultos. Essa teoria é falsa, mas na política ela é real. São os menininhos que vão tudo lá em Brasília oferecer as bundinhas para os políticos. É ou não é? Estou mentindo? Então, Você vai achar alguns vídeos do MBL descaracterizando o que o professor Olavo foi, né? E, cara, é engraçado como é sempre aquele argumento de autoridade. Ah, precisa... Ele não foi academicamente bem sucedido. Ele não foi academicamente bem sucedido. Ele, sei lá, não fez mestrado, não fez doutorado, ele não participou das atividades da academia, das universidades. Porra, mas esse é um argumento muito fraco. Isso é um argumento muito fraco. Olha pro que o cara fez, certo? E um argumento que a Espectro Cinza sempre usa é que ele era um picareta, um charlatão. Mas o que classifica uma pessoa como picareta e charlatão? Picareta e charlatão são pessoas que enganam as outras em busca de obter algo. Eu não conheço ninguém que foi enganado pelo professor Olavo de Carvalho e comprou o acesso ao curso dele e não pôde reembolsar esse curso ou se sentiu enganado durante o curso. Eu só conheço não, né? Sabemos que ele teve mais de 80 mil alunos e aparentemente todos satisfeitos com o produto que ele entregou. Isso é ser charlatão? Pessoas falam dele hoje em dia e agradecem muito a ele pelo que ele fez. Só assistindo vídeos grátis do cara na internet, isso é ser charlatão? Então, cara, pode criticar, mas argumentos melhores. Só argumento de autoridade, fraco demais. Se o Olavo de Carvalho pisasse hoje numa faculdade, seria pra dar aula, seria pra ensinar, não pra estudar, certo? Mas enfim, opiniões. Aqui tem 2 pontos interessantes. Mídia BH e Engiléu. A gente pode colocar também o Renato Impera, né? Vou colocar Impera aqui. São 3 pessoas que eram anarcocapitalistas. Só que hoje em dia eles são do MBL. Eu não sei se eles são do MBL, tá? Mas eu acho que eles, pelo menos, são simpatizantes do MBL. A gente pode falar isso? Bom, de fato, eu tenho que falar pra vocês. O MBL é uma máquina de transformar a ANCAP em liberal. Certo? O que a gente tem do Mídia BH? No canal dele, aqui, ó. MBL bosteja sobre imposto. 6 anos atrás. Mas se você entra no canal dele, que antes se chamava Mídia ANCAP, você coloca MBL, você vai ver que os vídeos antigos têm muitas críticas ao MBL. Certo? Os antigos, os novos não. Aparentemente, eu não sei, acho que talvez o nome dele seja Bruno, aparentemente ele mudou de opinião durante a trajetória dele. E beleza, gente, faz parte, você pode mudar de opinião, não tem problema. Se você não quiser mais ser anarcocapitalista, tá tudo certo. Mas a questão é essa. Outro cara é o Engiléu. Cara, eu assisti um vídeo do Engiléu essa semana, acho que tinha 13 anos, o vídeo é de 13 anos atrás, o Engiléu falando com o Daniel Fraga, cara. Pô, que vídeozão absurdo, tinha, sei lá, 8 mil views. O Engiléu sempre também defendeu as ideias da liberdade individual. Eu não sei se ele defende isso hoje em dia, porque, como eu falei, os caras produzem muito conteúdo, não teria como acompanhar tudo. Mas me é estranho como pessoas que eu
admirava e até aprendi muito sobre anarcocapitalismo com essas pessoas num passado recente, agora são simpatizantes do MBL, certo? Aí, curiosamente, há um dia atrás, o Renato Impera postou um vídeo. Ele postou um vídeo falando como deixei de ser ANCAP. E eu vou deixar o trechinho desse vídeo, tá? Você pode acompanhar ele na íntegra. Mas basicamente, olha isso aqui. Direita, tipo, é isso, é basicamente essa transição, tá ligado? Quase todo mundo na direita, que virou um esquizofrênico, começou com um ANCAPzinho. Cara, e depois todo mundo se degenera. Pô, todo mundo, cara, uma galera começou com uma ANCAP. A maior parte, na verdade, da galera que tá hoje aí começou com uma ANCAP e depois virou a chave. Tá completamente esquizo. Porque meio que todo mundo teve o mesmo insight por formas diferentes de que, realmente, a gente não vai virar uma capção, então meio que foda essa, tá ligado? Eu vou tentar fazer minha vontade, as minhas ideias terem validade e serem aplicadas de outro jeito, tipo. É isso. Então, basicamente, eu larguei o anarcapitalismo pela sua inviabilidade. Ponto. Ah, imposto é roubo? Estado é uma gangue? Também. Dito isso, vou utilizar o Estado para esmagar os meus inimigos. Esse é o meu sonho. Antes que eles me esmaguem. Monta no Leviatã e acelera, irmão. É isso, eu quero colocar as... Bom, é isso. Monta no Leviatã, acelera. Só lembra que depois de 4 anos o Leviatã troca de mão e tá entrando no seu orifício anal. Isso aqui é só um pouco, tá, do que vocês podem procurar, mas é isso, galera. O MBL transforma ANCAPs em liberais. E aí, entra um ponto-chave. Porque de fato eu não gosto do MBL, tá? Porque de fato eu não gosto do MBL. Liberalismo versus anarcocapitalismo. Eu não gosto do MBL porque o MBL é liberal. E não sei se você já assistiu vídeos do meu canal, existe uma diferença brutal entre o liberal e o libertário. Não é a mesma coisa. Muita gente fala na internet que é... Cara, não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Vamos pegar aspectos liberais. Papel do Estado. Liberal. Aceita intervenção estatal moderada para garantir direitos e bem-estar. O libertário nem aceita a intervenção mínima do Estado, certo? Economia. Apoia a economia de mercado com regulações e políticas sociais. Cara, pra você ter uma noção, pro liberal, imprimir dinheiro faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Liberdade individual. Valoriza, mas admite limites em nome do bem coletivo. Continua sendo algo coletivista. É menos coletivista que comunismo? Sim. Mas ainda é algo coletivo. O princípio absoluto não é o da liberdade individual. Impostos. Aceita impostos para financiar serviços essenciais. Justiça e segurança devem ser garantidas pelo Estado. O MBL, eles estão lutando agora contra o narcotráfico e o funk, né? Essa é a luta deles hoje em dia. Você vê vídeos da Amanda Vettorazzo apoiando posse e porte de arma para cidadão? Alguém no MBL defende isso? Eu não vi. Se tem, comenta aí, cara. Mas eu não vi. Eles apoiam isso? Pautas armamentistas? O Kim Kataguiri defende isso? Existe diferença, tá, pessoal? Liberal não é libertário e vice-versa. 7. Milei. Cara, eu assisti uma dezena de vídeos do MBL onde eles falam mal do Milei. Principalmente porque ele é anarcocapitalista. Mas hoje em dia eles falam bem do Milei. Só que em nenhum momento eles citam que o Milei é um anarcocapitalista. Mas ora, se antes o Milei era ruim, era biruleibe, porque ele era radical demais, ele era anarcocapitalista demais. Se as políticas dele hoje em dia fazem sentido e estão sendo boas para a Argentina, por que o mérito também não é de ele ser biruleibe e anarcocapitalista? O mérito é o quê? Dele ser hoje em dia liberal? Ele nunca se disse liberal. Incomoda? Incomoda o único exemplo de um governante mais à direita de sucesso. Incomoda o fato dele ser anarcocapitalista declarado? Inclusive, as cores do partido Missão, elas lembram muito as cores do anarcocapitalista.
as cores do anarcocapitalista não, né? As cores da bandeira que teoricamente representa o anarcocapitalismo. Será que teve algum pensamento nesse sentido na hora de escolher as cores? Agora vamos entrar em alguns pontos importantes. O voto nulo, eles erraram? Para você que para você que fazia compra na Shine, para você eles erraram. Para você que viu que agora tem 24 novos impostos desde que o Lula assumiu, para você sim, o MBL errou em falar do voto nulo. Só que para eles não. Pro MBL eles acertaram em cheio. Por quê? Porque o Bolsonaro, se o MBL quer alguma coisa, quer ter algum poder no Brasil, o Bolsonaro tem que ser exterminado da face da terra. Entende? O MBL é um movimento coletivo que busca se tornar o que ele conseguir de patamar mais alto na política. Então, pro MBL, interessa muito ele ser a única direita. Olha a quantidade de vídeos que tem no canal do MBL e nos canais que são filiados ou associados, sei lá, do MBL, que falam sobre o Bolsonaro. Poucas vezes você vai ver alguém do MBL falando que, porra, o que o Alexandre de Moraes faz tá completamente errado. Não, eles vão apoiar isso. Por quê? Porque pra eles é interessante. Então, quando o cara do MBL fala, o militante, né? Quando o militante do MBL fala, não, o voto nulo foi um acerto. E você fala, não, o voto nulo foi errado. É que você não tá pensando com a cabeça dele. Na cabeça dele, ele tá certo. O Bolsonaro tem que morrer. O Bolsonaro tem que ser preso, exterminado. A família Bolsonaro tem que deixar de existir pro MBL crescer. Já existiu terceira via no Brasil em algum momento? Eu não lembro. Então, o voto nulo foi errado? Sim, para você que fazia comprinha no AliExpress. Hoje em dia tá difícil comprar, realmente. Mas para MBL foi um acerto inacreditável. Ah, Lucas, o MBL não tem poder de fogo para mudar o rumo da eleição. Tá bom. Continua subestimando. Mas para mim tem. Certo? Outro ponto. Uso do fundão. Cara, isso aqui é absurdo. Por quê? As pessoas querem cancelar o MBL porque eles usam fundão, cara. Ué, mas o fundão não faz parte do jogo político? O MBL tem que usar e abusar do fundão. Mas não só o MBL, o PCO, o PL, o PT. Eles têm que arregaçar mesmo de fundão, cara. Eles têm que usar com força o fundão eleitoral. Lucas, por que você tá falando isso? Você é doido? Não, é que você, seu vagabundo, você tem que entender que depois que o dinheiro sai do seu bolso, foda-se pra onde o dinheiro vai. Foda-se. Não interessa se o dinheiro vai pra comprar 40 cesta básica ou vai ser usado pra fundão eleitoral. Foda-se. Já saiu da sua mão. Você não tem mais poder sobre aquilo. Cara, a mensagem que eu tento espalhar com esse canal aqui não é para que o imposto seja usado de maneira correta. É para que não exista o imposto, para que você decida as coisas. É o fruto do seu trabalho. É o suor do seu rosto. Você acha que eu vou criticar o MBL porque eles usam fundão? Não. A minha crítica no MBL é porque o MBL quer mais Estado. O MBL é liberal, ele valida o Estado. E se ele valida o Estado, uma das funções do Estado é cobrar imposto para usar em fundão. Então por que diabos eu vou criticar o uso do fundão? Eu critico a cobrança de impostos. E aqui tá a diferença clara entre um libertário e um liberal. Você tá criticando as pessoas, eu tô criticando a máquina no geral. Certo? Então, cara, se a MBL usa fundão, pra mim, eu não tô nem aí. Se o MBL não usar o fundão, quem que vai usar o fundão? O PT? O PSOL? O PL? Alguém vai usar.
Agora põe na balança, é melhor o Kim Kataguiri eleito ou alguém de esquerda? Se bem que em alguns casos, preste bem atenção no que eu vou falar, em alguns casos, talvez até gente de esquerda seja melhor. O chefe lá do PCO, ele não fala que o último objetivo dos comunistas é acabar com o Estado? Olha aí, temos algo em comum, pelo menos. O objetivo final dos caras é acabar com o Estado. Para um liberal, para quem vota no MBL, não vai acabar com o Estado no final. Vai deixar o Estado maior. E aí? Lucas, o Kim votou no aumento da gasolina. Pois é, tá errado? Na minha visão, sim, tá errado. Mas faz parte do jogo do sistema. Tenta entender. O Kim votou no aumento da gasolina. Quanto que aumentou? 3%, 5%, 10%? Isso é impactante? Sim, é impactante. Mas por que a gasolina já tinha 27% de álcool? O que ele fez agora vai impactar muito ou pouco? Será que os anteriores 27% já não impactavam bastante? E outra, agora que a gasolina vai ter 30 ou 35% de etanol, será que daqui a uns 2 anos isso não vai mudar de novo? Ah, mas tá. A questão não é o combustível em si, a questão é ele ter votado. Cara, isso é política. Ele votou no aumento da gasolina, provavelmente, tá? Cara, não tenho certeza, mas provavelmente ele votou por quê? Porque o deputado, ele ajuda a passar coisas que ele não quer para ele receber apoio para outras coisas que ele quer. Faz parte do jogo, galera. Você tá criticando as pessoas que jogam o jogo. E se você procurar, você sempre vai encontrar coisas pra criticar quem tá no jogo. Vou dar um exemplo aqui. O nosso querido Senhor das Trevas, o Nando Moura. Cara, top demais. Ele faz críticas pontuais. Muito top, pô. Ele faz críticas pontuais ali a coisas que ele pega que é erro de político. Só que ele sempre vai ter conteúdo, ele sempre vai conseguir criar vídeo. Por quê? Porque político faz coisas que ele mesmo não quer o tempo inteiro. Ele entra em contradição o tempo inteiro. Ele erra o tempo inteiro. Porque esse é o mecanismo do sistema de fazer coisas que até mesmo os bons não querem que acontecerem. Sacou? Então é muito simples eu chegar aqui e ficar apontando o dedo na cara do japonês porque ele votou no aumento da gasolina. Aumento da gasolina não, né? Do álcool na gasolina. Isso pra mim não interessa. Porque ele tá jogando o jogo. O que eu critico é a existência do jogo. Se eu ficar criticando todo mundo que participa do jogo e erra, eu vou ter conteúdo pra sempre, cara. Então, errado tá, mas faz parte do jogo. Faz parte do sistema. A galera hoje em dia não critica mais o sistema. Ela critica os personagens do jogo. Bom, e agora sobre pandemia, o que a gente pode constatar? A gente pode notar que o assunto pandemia, ele faz muita conexão com a questão de liberdade individual. E aí você pode falar pra mim, o MBL, ele foi a favor de fechar tudo na pandemia? Até aí eu acho que não. Mas algumas pessoas ligadas ao MBL foram contra as pessoas saírem na rua, as pessoas fazer festa, as pessoas irem jogar futebol. Elas foram contra isso? Porque se a pessoa é contra a liberdade individual, inclusive num cenário de pandemia, que seja um cenário de apocalipse global, foda-se. Eu respeito as liberdades individuais das pessoas. Se o cara quer jogar bola enquanto tá caindo uma chuva de ácido, pra mim foda-se. Certo? Mas por que esse tema é interessante? Porque é o seguinte. Liberdade de expressão. Irrestrita. Vai ficar sem acento mesmo. Por que eu tô escrevendo isso aqui?
todas as pessoas ligadas ao MBL, ou todas as pessoas que apoiam o MBL, são a favor da liberdade de expressão irrestrita? Responde pra mim, sim ou não? Eu sei que algumas não são. Eu sei que algumas consideram que existem níveis ou degraus na liberdade de expressão, tá? Só que se a pessoa defende o conceito de que existem limites na liberdade de expressão, essa pessoa, na minha opinião, ela já é idiota. Porque o conceito de liberdade é binário. Ou você é livre, ou você é preso. Não existe meio livre ou meio preso. Não existe falar só o que convém. Liberdade é liberdade. É 1 ou 0. Certo? Então eu sei que tem pessoas na MBL que consideram que existem esses degraus na liberdade de expressão. Se o cara não entende o que é liberdade, pessoal, ele imagina defender isso. Imagina defender isso. E eu sei que tem pessoas na MBL que acreditam nisso. E isso tá errado. Tá? Liberdade de expressão é completa liberdade. Da mesma forma, a liberdade de expressão irrestrita. Existem pessoas no MBL que defendem liberdade de expressão irrestrita. Só que o simples fato da pessoa falar, olha, eu defendo liberdade de expressão irrestrita, já mostra que ele não entende o que é liberdade. Porque se é liberdade, já é irrestrito. Você pode até entrar num conceito filosófico de, não existe liberdade de fato. Tudo bem, não tem problema, você pode ficar filosofando aí. Mas a questão é, o MBL não defende liberdade. Ele não defende a liberdade individual. O MBL não defende a propriedade privada. Eles não defendem isso. Se o Kim Kataguiri fala que ele acha o imposto algo lícito, algo que faz parte da sociedade, então ele não defende liberdade, não defende propriedade privada. Porque se eu preciso pagar um imposto para ter um carro, vai a favor dos ideais do Estado. Eu estou validando o Estado. A mesma forma a liberdade de expressão. Se o cara defende a existência do Estado e eu tenho liberdade para falar mal do Estado, para tentar destruir o Estado, para tentar tirar o Estado da minha vida, consequentemente eu sou inimigo desse cara. Porque esse cara quer um Estado menor. Eu quero a não existência do Estado. E aí gera conflito. Então, de fato, na minha opinião, o MBL não defende liberdade. Bom, 12. Olavo de Carvalho. Eu já falei aqui, não vou falar de novo. Olavo de Carvalho destrinchou o que o MBL seria e o que o MBL se tornou. E acho que isso magoa muito eles, profundamente. E tá tudo certo. Todo mundo pode fazer uma análise para prever a política daqui a 4, 5 anos. O professor acertava todas, né? Mas fazer o quê, né? Para alguns ele ainda é irrelevante. Irrelevante academicamente, enfim. 13. Combate ao narcotráfico e funk. Talvez a estratégia acertada do MBL, e eu vou falar disso depois, eles são bem organizados, seja isso. O MBL precisa ser agressivo e radical. Por que o MBL precisa ser agressivo e radical e atacar o funk ou o narcotráfico? Por que o MBL precisa disso? Porque eles viram que quando uma sociedade está em ruínas, como a nossa tá ficando agora, inclusive eu pensava que a gente ia chegar na Venezuela, mas acho que a gente tá chegando na Coreia do Norte, você precisa de alguém radical para mudar o jogo, para gerar uma nova esperança nas pessoas. O Bukele é isso, tá? O Bukele é isso, o Milei também é isso. De formas diferentes? Sim, mas eles são isso. E uma forma que o MBL achou de se colocar no centro do debate de algo importante, porque, cara, funk é um assunto extremamente popular, tá? E eu sei disso porque eu já morei em São Paulo. Funk é chato demais, velho. É complicado, mas, cara, quem ouve funk tem uma tendência a seguir o narcotráfico, tá? Tem uma tendência. Eu sei porque eu já perdi vários amigos pro narcotráfico, eu já perdi vários amigos pro crime. É absurdo. Mas eu também não acho que deva ser proibido, tá? Eu acho que é ruim, mas é a liberdade de cada um. O MBL vai usar isso como um gatilho para chegar em públicos que ele não chegou, que é o público do funk.
Mas não é o público do funk no geral, porque existem sim jovens e adolescentes que estão lá no funk ou são afetados pelo funk. O meu caso, por exemplo, morando em comunidade, cara, mesmo indo pra faculdade, no final de semana eu não podia descansar, por quê? Gente com som ligado, festa na minha rua, esse tipo de coisa é muito foda. Então o alvo do MBL não é acabar com o funk, não. É mandar uma mensagem pra Dona Maria, pro seu Zé, que trabalha a semana inteira e na sexta-feira à noite tem um paredão de funk ali na frente da casa dele, tirando a paz dele. E acho muito, muito bom isso, cara. Acho que essa é a mensagem que tem que ser passada, sim. Não no fato de proibir o funk, mas olhando como estratégia de marketing, de alcançar pessoas, cara, é uma estratégia sensacional. Outra coisa é a violência. Quem enfrenta o Comando Vermelho? Quem enfrenta o PCC? Será que essa é a bandeira que o MBL quer? Enfrentar o Comando Vermelho, enfrentar o PCC? O MBL vai fazer uma campanha falando, a gente vai acabar com o narcotráfico no Brasil? Esse é o objetivo do MBL? Porque se for, me anima muito. Não me anima de maneira que, nossa, eu vou votar no MBL, eu vou amar o MBL, vou fazer campanha. Não, não vou fazer isso. Mas me anima na questão de, porra, pelo menos tem alguém falando disso, né? Porque hoje em dia ninguém fala de PCC, cara. Ninguém fala de comando, ninguém fala que vai acabar com essa porra. Certo? Então, para marketing é absurdo. E questão de organização, não preciso nem falar, os caras têm um partido. Os caras, eles têm um partido. E aí você vai me falar, Lucas, mas foda-se, os caras são do sistema, eles são o novo PSDB, eles são oposição permitida. Mas e daí? E daí? Eles têm um partido, amigo. Lucas, eles só têm um partido porque eles são amigos do rei. Tudo bem, cara. Pro seu lado eu acho péssimo, pro meu lado eu acho péssimo, tá validando o Estado. Mas começa a pensar com a cabeça deles. Se eles forem amigos do rei, se eles forem oposição controlada, se eles só conseguiram criar um partido porque eles abaixaram as calças pro sistema, pra você tá ruim, mas pra eles tá lindo demais. Sacou? Então, pessoal, pra resumir esse vídeo aqui, qual que é a moral da história? A moral da história é que o MBL é a porra de um partido liberal. Em momento algum, o MBL fingiu que não era isso. Eles nunca falaram que eles eram libertários, que eles eram conservadores. Eles nunca falaram nada disso. Eles falam, cara, nós somos liberais. Nós somos liberais. E eles estão defendendo exatamente isso. Pode ser contradição para você, mas provavelmente se você odeia o MBL, você é um conservador. O MBL nunca se colocou como conservador. O MBL sempre fala, somos liberais. E se você considera que eles são liberais, quase que 100% das coisas que você critica no MBL, para você são ruins, mas para eles está certo. Eles não têm os mesmos valores que você, conservador. Eles não têm os mesmos valores que você, libertário. Eles são liberais. Eles se dizem liberais e fazem exatamente o que um liberal faz. Abaixar as calças pro Estado, entre outras coisas. Não vou nem ficar falando aqui. Mas eles fazem tudo que um liberal tem que fazer. E é por isso que eu não gosto do MBL. Porque eu odeio liberal. Eu odeio liberal. Poucas pessoas no mundo já tretaram comigo. Pouquíssimas pessoas. Eu tretei com pouquíssimas pessoas nesse mundo. Mas todas eram liberais. Eu nunca tretei com um comunista na minha vida. Mas como liberal já. Porque essa história do Estado mínimo é a maior falácia que existe. Todo mundo quer o Estado mínimo quando é um cidadão comum, um civil comum. Mas quando chega no topo, aí o Estado é grande, né? Quem quer perder poder? Quem quer diminuir privilégio? E até acredito que você pode usar a pauta do Estado mínimo para chegar lá. Tu pode defender tirar imposto, tu pode defender diminuir privilégio de deputado, de
funcionário público. Tu pode usar isso como gatilhos para chegar lá. Mas pouquíssimos diminuem o Estado enquanto eles estão lá. Que é o que o Milei tá fazendo. E lembrando, o Milei é anarcocapitalista, ele não é liberal. No canal Viajante aqui eu defendo as ideias libertárias, tá? Defendo que você tenha sua casa autossuficiente, que você tenha um poço artesiano, que você tenha sua própria energia elétrica e dependa o mínimo possível do Estado. A tendência do Estado é sempre crescer. Mas você pode deixar sua realidade melhor, tirando o Estado da sua vida, com ferramentas e tecnologias que nós temos hoje em dia. Bom, mas por esse vídeo é só. Vejo vocês no próximo vídeo e fiquem com Deus.